Poderíamos iniciar esse primeiro domingo com algo encorajador, né? Nós poderíamos iniciar esse domingo com uma palavra que é encorajadora, que nós poderíamos sair daqui achando que esse 2021 pode se resolver todos os problemas, acreditando que esse 2021 pode ser melhor, e ele pode, em Jesus ele pode. Poderíamos meditar sobre o que você pode fazer para que esse ano seja melhor. Mas eu quero nessa noite, juntamente com os irmãos, refletirmos e colocarmos o nosso foco em tudo que Deus já fez por nós. Em tudo que Deus já trabalhou, executou e continua aplicando em nós. A salvação gratuita, né? Que mesmo tempo que ela é gratuita, ela custou um preço caro, que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar esse ano não exaltando o nosso poder, mas o poder de Deus, porque eu acho que nós temos sido uma geração de cristãos totalmente desconectados com a história macro, com a maior história. Acredito que a nossa geração está mais preocupado com a nossa própria história, com a nossa história pessoal, porque o que importa é nós. O que importa, o que vai acontecer comigo nesse 2021. O que importa é, será que os meus planos vão dar certo nesse 2021? Será que os meus desejos vão ser concluídos nesse 2021? E tudo vai girar em torno de nós. Mas eu quero relembrar com você nesta noite esse sacrifício do Deus Criador, entrando na história, morrendo por nós. Eu quero relembrar com você de quando Cristo entrou na nossa história. E quando Cristo entra na nossa história, meus irmãos, quando Cristo entrou na sua história e na minha história, não é mais eu. O próprio apóstolo Paulo disse, não é mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esta é a nossa nova história em Cristo Jesus. Quando Cristo entra na nossa história, a nossa história pessoal se acaba. O nosso dinheiro não se vale para mais nada. O nosso intelecto é jogado ao chão diante de tanta sabedoria. Quando Cristo entra na nossa história, se Ele não estiver envolvido em tudo isso, de nada vale. É aí que vemos, quando Cristo entra na nossa história, todo o nosso poder se acaba. Tudo é lançado ao chão. E como eu disse, acredito que nós temos sido a igreja preocupada com nós mesmos. Preocupada com a nossa denominação. Preocupada somente com a nossa comunidade. Preocupada somente com a nossa família, ou preocupada somente comigo mesmo. Quando o Evangelho é um todo para todos os homens, para ser pregado. Deus entrou em nossa história e por isso estamos aqui nessa noite, para relembrarmos a morte, o sacrifício e a ressurreição de Cristo, através desta cerimônia que o próprio Senhor instituiu. O nosso Senhor instituiu esse sinal para que nós nos lembrássemos da história macro. Deus se fazendo homem e entrando na história e morrendo por nós e ressuscitando ao terceiro dia. Esta é a verdadeira história. E o próprio Senhor Jesus e o apóstolo Paulo disse isso. Relembrando as palavras de Cristo, fazei isto todas as vezes que beberdes e comerdes desse pão. Lembrai de mim.
E Cristo instituiu isso. E à medida que nós nos lembramos de tudo que foi feito por nós, tudo isso que nós lembramos do que Cristo passou, da onde Ele nos tirou, à medida que isso vai crescendo e ganhando espaço em nossas vidas, isso tem que nos constranger a mudarmos e a transformarmos as nossas mentes, o nosso coração e a nossa atitude. E é por isso que nós fazemos isso, mensalmente, lembrando-se da morte vicária, substitutiva do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a cruz então nos impacte a uma nova vida ao nosso Senhor Jesus. A transformação na espiritualidade cristã e verdadeira não é fruto de regras, não é fruto de legalismo, ela é fruto do tamanho do impacto que a cruz de Cristo trouxe à nossa vida. Essa é a verdadeira espiritualidade cristã. Não eu colocar cerca ao redor das pessoas e delimitar então, ditando algumas regras a ela. Não, a transformação da minha mente, do meu coração, dos meus sentimentos e das minhas atitudes vai ser ao tamanho que a cruz impactou a minha vida. Então nessa noite eu quero relembrar com vocês dessa cerimônia, dessa mesa. Qual é o impacto que essa mesa tem de trazer em nossas vidas? Para alguns é apenas mais um primeiro domingo. Para alguns era apenas mais uma ceia do Senhor. Para alguns nem dão mais o grande valor a isso. Qual é o impacto que essa mesa, que o Senhor Jesus em Lucas capítulo 21 disse aos seus discípulos: aguardei ardentemente este momento. Já pensou? O próprio Deus dizendo isso aos seus discípulos: aguardei ardentemente este momento. Aguardou desde a eternidade reunir com seus discípulos e dizer: este é o pão que simboliza o meu corpo. Este é o cálice, o símbolo da nova aliança. Fazer isto todas as vezes. Qual é o impacto que essa mesa tem trazido na minha vida e na sua vida? Bom, o impacto do momento da mesa. Eu quero meditar com você nessa reflexão nessa noite em 4 partes. E acredito que o texto de 1 Coríntios capítulo 11 faz esses 4 movimentos dentro dele. Primeiro vem com uma instrução, depois vem com um alerta, e esse alerta está dentro de um contexto, e esse contexto todo, e este alerta, e esta instrução, é para nos levar a uma consciência que esta mesa tem que impactar as nossas vidas. Eu quero meditar com você nesses 4 movimentos que o texto faz. Acredito que nesse texto passamos por todos esses pontos, jogando a luz um no outro. Tudo isso quero meditar com vocês na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A primeira nós sabemos, nós conhecemos até de cor. O apóstolo Paulo inicia dizendo: com a instrução, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos nós aqui conhecemos bem essa instrução. A intenção de Jesus é que na medida que nós comemos do pão, nós também nos lembramos. E isso tem que nos constranger então a uma mudança. Jesus instituiu isso. Jesus quer que nós lembremos não somente a esse momento,
mas que venha trazer à nossa memória qual foi o resultado que isso causou em nossas vidas. E todas as vezes Ele nos instrui, então, para que nós façamos isso em memória do Senhor. E o texto segue então dando a instrução: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Anunciai o Evangelho. Anunciai a boa nova de salvação. Porque este é o Evangelho, que é Deus se fazendo carne e morrendo por nós. Este é o Evangelho. As outras coisas são resultado do que o Evangelho fez na nossa vida. Essa mensagem da boa nova de salvação, que Cristo entrou na história, morreu em morte de cruz, como um cordeiro, como uma ovelha muda foi levada ao matadouro, padeceu por nós, as nossas transgressões foram lançadas sobre ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ao terceiro dia as mulheres vão então ao sepulcro. Chegando ali, ela ouve uma mensagem: porque procura entre os mortos aquele que já está vivo. Este é o Evangelho de Deus para as nossas vidas. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o resto, o que fazemos, o que ajudamos, obras sociais, nós não somos salvos por isso, mas isto é o que o Evangelho impactou em nossas vidas. É impossível ser tocado por esse Evangelho transformador e não gerar nada nisso. Então nós anunciamos a morte do Senhor. Nós pregamos o Evangelho. Nós anunciamos a boa nova de salvação até que Ele venha. Mostrando que nosso passado, então, foi pregado naquela cruz com Cristo. Que todos os nossos pecados, quer seja eles conscientemente ou inconscientemente, quer seja ele que você sabia que você estava transgredindo a Deus ou não, todos os nossos pecados foram pregados naquela cruz. E Ele disse: está consumado. E quando Ele bradou: está consumado, Ele disse: a cédula foi rasgada. Eles são meus. E o que fazemos agora? Esperamos até que Ele venha. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Anunciando a boa nova de salvação. Participando do corpo e do sangue através do pão e do cálice, até que um dia Ele venha, e aí Ele mesmo servirá a ceia a nós, e então nós veremos como Ele é. Eu e você seremos como Ele é, e aí não haverá nunca mais separação, até que Ele venha. Mas a questão não é mais os pecados que você cometeu antes, mas o que essa cruz, o que essa mesa representa para você a partir do momento que Cristo entrou na sua história. A questão não é mais aquilo que cometemos antes, mas a questão é a partir do momento que nos prostramos diante dessa cruz. A nossa vida, como ela é. Por isso agora Paulo então, no texto, traz um alerta para nós. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Eu não sei você,
Mas você já se perguntou, quem é digno então de chegar a essa mesa? Se você dizer que você é digno, o negócio com você é mais grave do que nós pensamos. Se você dizer eu sou digno, então o negócio com você está mais grave do que você imagina. Porque ninguém é digno de chegar a essa mesa. Nenhum de nós fez por merecer para chegar nessa mesa. Eu me aproximo dessa mesa porque eu pequei, na verdade. E como Paulo me fala que quem come e bebe indignamente será culpado então. E é esse alerta que Paulo está nos dando. Que essa mesa de perdão e essa mesa de graça também pode ser uma mesa de condenação. A mesma mesa que é de perdão e graça também pode ser uma mesa de condenação. Por isso, acredito que Paulo está tratando de algo muito perigoso. Acredito que Paulo está tratando de um perigo muito silencioso, de um perigo que vem sorrateiro na vida de todos, que vem como apenas uma brecha, mas junto com essa brecha vem uma cunha, e vem também uma cunha maior, e vem outra cunha maior, e vem silencioso, até o momento que não conseguimos mais arrumar. E o que isso talvez seja? Eu acredito que Paulo está tratando de algo perigoso, que é o impudor. O que é impudor? Impudor é o caráter que revela descaso com os padrões morais e sociais. Cinismo. E vemos muito hoje, na questão do pluralismo, do relativismo, que muitos é dono da verdade, que a verdade é relativa, talvez o que é verdade para você não é para mim, o que é para mim não é para você, e não se tem uma verdade absoluta. E então os padrões morais e sociais são lançados fora. Isso é impudor. Mas acredito que também Paulo, além de estar falando da questão sociológica, eu acredito que Paulo está falando também do impudor espiritual. O que é o impudor espiritual? É uma atitude de descaso com os princípios e valores de Deus. Levando assim, presta atenção nessa frase que eu grifei, levando assim a uma desconsideração total ao que foi pago pela nossa redenção. Quando nós praticamos o impudor espiritual, lançando fora os princípios, valores e padrões que Deus estabeleceu para todos nós com isso estamos desconsiderando o preço que foi pago para a justificação dos nossos pecados. O preço que foi pago pela nossa redenção. Isso é impudor. Porque uma pessoa dentro de uma comunidade cristã age de formas de fora dos padrões bíblicos. Por quê? Porque ela não concorda. Ela discorda do padrão que Deus estabeleceu para os homens. Porque ela acha que essa coisa que ela faz, que não está relacionada ao padrão de Deus, não tem nada a ver. Porque ela acredita que ela tem a verdade. Ela acredita que ela tem a sua forma. Porque o que ela deseja e o que ela quer é o imperativo e não o princípio de Deus. E então ele come e bebe do cálice
anualmente, ele come e bebe do cálice mensalmente, sem buscar uma sequer transformação em Deus. E come e bebe sem transformação, achando que pode fazer de sua vida o que bem entender. E então, essa mesa, pela prática, mensalmente, anualmente, agindo fora dos padrões que Deus estabeleceu para o homem, essa mesa não tem mais impacto na vida da pessoa. É um impudor espiritual. E essa mesa deveria nos relembrar o alto preço que foi pago, levando-nos a nos render, então, aos princípios de Deus. Levando, então, a nos prostrar, a entregar, de fato, a nossa vida, porque a partir do momento que Deus nos comprou, tirou-nos das mãos dos inimigos, nós não somos mais dono de nós mesmos. Nós vivemos agora uma vida para Cristo. E nós vivemos dentro de um reino. E todo reino tem o seu rei. E todo reino tem as suas normas. E quando nós vivemos dessa forma, achando que nós somos donos de nós mesmos, e participamos do pão e do cálice, anualmente, mensalmente, e saímos, damos paz do Senhor para os irmãos, graça e paz, e chamamos de irmão, mas lá fora, esta mesa não gerou impacto em nossas vidas. Essa mesa deveria relembrar o alto preço que foi pago. E então nos render a entregar todas as nossas atitudes, as nossas emoções, o nosso sentimento, a nossa vida, àquele que pagou o preço pela nossa redenção. Desculpe, mas nós não somos donos mais de nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo, na maioria de suas apresentações, ele diz: eu, Paulo, servo do Senhor. E servo no grego, a palavra é doulos, escravo. Eu, Paulo, escravo do Senhor. Não sou mais dono de mim mesmo. Cristo é o dono da minha vida. Essa mesa tem que gerar isso em nós. E é por isso que tudo isso que Paulo, então, alerta, este alerta está dentro de um contexto. E eu sei que muitos ligam somente ao contexto da festa que eles celebravam. No versículo 32, se não me falha a memória, esperai uns pelos outros. Por quê? Porque os separava ali os mais pobres dos mais ricos. Eu sei que existe esse contexto da festa chamada ágape. Mas existe um contexto ainda mais amplo dentro desta carta. Existe um contexto maior que nós devemos analisar dentro desta carta. E eu quero mostrar alguns problemas que esta igreja sofria, porque Paulo deu essa instrução, este alerta, para levar então a uma consciência. Qual era o contexto desta carta? O contexto, um dos contextos, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. É imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Pense bem. Olha, a fama de vocês está correndo. E está correndo de tal forma que nem os gentios, e os gentios lá faziam coisas que eram absurdas. Vocês, igreja que tem todos os dons, a fama de vocês está correndo que não tem imoralidade nem no meio dos gentios igual vocês na comunidade, o Paulo fala. E tal ponto de haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai.
O negócio era tão feio que o filho saía com a madrasta. E dentro da igreja. Dentro da comunidade. Na hora do louvor fechava o olhinho. Erguia a mãozinha. Dava aleluia. Participava da ceia. Vinha para os cultos. E Paulo diz, que é isso? O que está acontecendo entre vós? Que nem nos gentios está desse jeito. Sabe, meus irmãos, a base que leva muitas pessoas dentro da igreja a não se transformarem, a participarem mensalmente dessa mesa, e não ter nenhum tipo de impacto em suas vidas, é que muitos vivem uma forma de ruptura. E é isso que aconteceu. Uma ruptura entre vida de devoção e vida pessoal e social. Uma ruptura de culto e uma ruptura fora de culto. Uma ruptura entre o momento de devoção e o momento do trabalho. O momento do lazer, o momento da escola. E isso acontece muito no meio cristão. Isto é secular. Isto é de Deus. Isto, não, agora não. Mas depois, quem sabe? Uma ruptura de vida, de devoção e de vida social e pessoal. Aonde a vida de devoção fica somente no momento do culto. Mas depois daquele momento, nada tem poder sobre a vida das pessoas. Tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi cantado, onde nós louvamos nesta noite, prostramo-nos diante da cruz. E vimos o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. E cantamos. Mas a partir do momento que saímos, isso então não gera impacto em nossos negócios, não gera impacto em nossas vendas, não gera impacto na nossa família, não gera impacto no nosso casamento, não gera impacto no momento que eu estou na internet, nas redes sociais, não gera impacto nos meus relacionamentos, não traz transformação, ficou apenas um momento do culto, uma ruptura. E no próximo domingo, lá estão eles de novo, de mão erguida, olhinho fechado, dando paz do Senhor. E quando se acaba, ao fechar das cortinas, tudo volta novamente a uma ruptura de vida de devoção e uma vida social, uma vida pessoal. Mas vamos seguir olhando o contexto. Ao mesmo tempo que ele dá um contexto, ele dá uma instrução. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso, terias que de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém. Peraí, nós dizemos assim, santificação é não se relacionar com pessoas do mundo. Eu ouvi isso muitas vezes. Santificação é não se relacionar com pessoas que não têm a mesma fé. Mas a instrução de Paulo, dentro do contexto, é totalmente diferente do que eu já ouvi tantas e tantas vezes. A instrução de Paulo é,
Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão. Olha o contexto de lá da igreja. Quem tinha lá? For impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Esse era o contexto. Não, mas eu não posso me relacionar com pessoas lá fora. Mas mais grave é para quem conhece e não pratica. Este é mais grave. No contexto, o apóstolo Paulo nos dá uma instrução diferente que muitas vezes ouvimos. Tudo isso tinha lá. E ele continua dizendo: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem aquele que coloca seu carro, sua casa, seu dinheiro, suas posses no lugar de Deus, porque isso é idolatria. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus é uma idolatria. Mas nós substituímos muitas vezes alguns ídolos e criamos então outro tipo de ídolo. Não, esses não herdarão o reino de Deus. Nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Não tem diferença se você tem relação com 10 mulheres e tem relação com o mesmo sexo. Porque o final disso, ele não está falando de sentimento. Ele está falando que não há diferença nisso. Tanto aquele que tem relação sexual com mulheres de outro sexo fora do casamento, é a mesma coisa daqueles que têm relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Mas nós criamos um padrão que parece que, porque faz com sexo oposto, tudo bem. E quando vemos pessoas homossexuais, nós então a condenamos, que talvez não viva na prática. Essas pessoas são as mesmas destino. Mas ele segue dizendo: nem ladrões, aquele que tira vantagem do outro, aquele que sabe a forma de tirar a vantagem de forma ilegítima do outro, trapaceiros, que também tem o mesmo sentido, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, aqueles que levantam falso testemunho, aqueles que dizem coisas do próprio, calúnia dos próprios irmãos, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Este era o contexto. Se eu perguntasse a você hoje se alguma dessas coisas fizeram parte de sua vida, qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? Mas o problema não é se esses pecados fizeram parte da comunidade. O problema é se esses pecados continuam fazendo parte da comunidade. O problema não é antes do impacto da cruz. O problema é, após o impacto da cruz, eles continuam fazendo parte no meio da comunidade? Por que eu estou dizendo isso?
Porque Paulo agora chega à consciência. E ele diz: assim foram alguns de vós. Assim foram. Mostrando então que eles eram. Mas após eles iniciarem essa caminhada na fé, não poderia mais continuar. Eles foram um dia, mas não são mais. Por que eles não são mais? Porque eles foram lavados. As suas vestes foram lavadas neste sangue. E somos agora mais alvo que a neve. Não porque somos bons, não porque não pecamos. Porque quem diz que não peca é mentiroso e já pecou. Mas nós não vivemos na prática do pecado. Nós não somos mais escravizados pelo pecado, porque nós fomos lavados. E nós não somos mais assim, porque nós éramos alguns assim, mas não somos porque nós fomos santificados. Se eu pegar essa taça aqui, para servir no templo, então era assim, então, santificada, consagrada, separada, só para o templo. A palavra santificado ou santo vem da palavra grega agioi, separado. E é isso que o apóstolo Paulo fala, ó, vocês eram, vocês já foram, mas agora vocês foram lavados, vocês foram separados para o Senhor. Vocês não são mais dono de si mesmos, vocês servem agora. E vocês foram justificados. Justificado vem do conceito de direito, que é decretado justo. Mesmo cheio de mazela, cheio de culpa, o Senhor Cristo assumiu o nosso lugar e Deus nos declarou justo. É a mesma coisa de você chegar diante de uma delegacia, se entregar lá para o delegado e falar, ó, puxa minha capivara aí, porque o negócio está feio e eu não quero mais viver lá fora, eu quero me entregar. E aí o negócio começa a imprimir, e vira aquele rolo, aquela capivara que vai lá fora. E aí o delegado começa a olhar e dizer, rapaz, eu não vou nem falar para você quantos anos você vai ficar, eu quero saber quantas vidas você tem para ficar. Porque o negócio aqui está feio. E a impressora para e no final está escrito, tudo já foi pago. Isso é justificação. A nossa capivara ia longe. E nós não poderíamos pagar. Nenhuma vida, 2, 3, 4, 10 mil vidas, se assim fosse possível. Mas no final da nossa capivara está escrito, eu o decreto justo, justificado. Vocês eram assim, mas hoje vocês são lavados, separados e justificados para o Senhor. E aí ele traz a consciência. Examine-se então, pois o homem, assim mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Como combater então o impudor espiritual, o descaso com os princípios e padrões de Deus? Examine-se, pois, e esse examinar não é apenas se conscientizar, mas é ter uma consciência que gera em ti uma atitude, e uma atitude de se arrepender, e todo arrependimento tem que gerar uma atitude. Se você disser assim, pastor, entendi, eu não sou digno de participar dessa mesa, você está no caminho certo, eu estou no caminho certo,
Mas entre a nossa consciência e essa mesa, nós temos que passar então pelo arrependimento ainda. Entre essa estrada da consciência que nós não somos dignos, até tocar o pão e beber do cálice, existe uma parada obrigatória que se chama arrepender-se. Arrepender-se. Se mesmo diante dessa mesa, não temos então uma disposição de mudança diariamente, é sinal que a cruz de Cristo não impacta mais a nossa vida. É sinal que o amor de Deus não nos constrange mais. Pode vir, Carlos. Já estou encerrando. Acredito, irmãos. Isso eu falo com muita tristeza. Não falo só da Ebenezer. Igreja sou eu, igreja é você. Falo da igreja. Acredito que a igreja evangélica atual tem faltado o temor muitas vezes. Eu não digo de medo, não é esse temor que eu estou falando. De medo de tocar e ser fulminado. Eu digo de reverência. Com os padrões e com os princípios de Deus. Acredito que tem faltado muito na igreja evangélica o temor a Deus. O temor a esse momento. Fazemos algumas coisas, temos algumas atitudes sem nenhum receio mais. Fazemos muitas coisas que pensando então que nós somos donos de nós mesmos, sem nenhum tipo de receio. Sem nenhum tipo de receio. Sem nenhuma reverência. Nesse caminho entre consciência e mesa, que nessa noite nós passamos e façamos a parada obrigatória que se chama arrependimento. E arrependimento gera atitude, como eu disse. Gera uma atitude não aqui, mas lá fora. Essa mesa tem que impactar o nosso casamento. A participação dessa mesa tem que impactar a nossa família. A participação dessa mesa tem que impactar aquilo que eu penso que é vida social, pessoal, ou a participação dessa mesa tem que impactar lá fora. Entra ano, sai ano. E muitas pessoas continuam ainda tendo que tomar leitinho. E não gera então maturidade. Essa mesa tem que trazer maturidade para as pessoas. Maturidade na fé. Temos que nos render e confessar os nossos pecados. Temos que nos render diante dessa cruz, diante dessa cerimônia que Cristo sacramentou. Dizer: Senhor, eu errei, eu falhei. Mas isso não basta. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero mudar. E quando confessamos a Deus os nossos pecados, a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que Deus é fiel para nos perdoar de toda nossa injustiça, e não há pecado que Deus não possa perdoar. Nós precisamos olhar para nós e nos arrepender dos nossos pecados. E assim, coma desse pão e beba deste cálice. Louvado seja o Senhor. Vamos
Vamos orar? Nesta oração eu já convido os diáconos e diaconisas a sentarem à frente, o Wagner chegar aqui acima. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor,